Olá, pessoal da Unipaz da Paz. Estamos com mais um encontro, retomando esse nosso momento de parada, de estar presente, de autoconhecimento, aqui e agora. Desde já agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de podermos ampliar o nosso entendimento sobre a vida, a nossa aprendizagem e também poder estarmos juntos fazendo algo para melhorar, ampliar e vibrar mais harmonicamente a energia do nosso planeta. Então, vamos tomando uma posição agora de atenção plena, a coluna reta, inspirando, expirando calmamente. E à medida que nós vamos inspirando, expirando, vamos buscando colocar uma atenção especial no ritmo do nosso corpo, no ritmo da nossa respiração, buscando estar presente aqui neste exato instante. Estar nesse lugar onde a pressa não faz parte e onde nós também não temos lugar nenhum para chegar. Nós já estamos onde precisamos estar. Então, mais uma vez, inspira, expira e faz uma pequena pausa. E à medida que vamos dedicando o tempo para estarmos aqui presentes, nós vamos também observando com mais atenção como está nossa mente nesse momento. A mente que capta o ambiente, a mente que está envolvida com pensamentos, com sentimentos. E eu vou deixar aqui hoje uma questão que nós vamos trazer nesse encontro a respeito do ego, ou, se quiserem mudar o termo, do eu que eu sou, aquele eu que corresponde às minhas ações no mundo. O que sou eu? O que é este ego que me constitui? Nós estaremos dando sequência ao encontro passado. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, deixa essa pergunta para você, para cada um que está aqui refletir. O que é o ego? O que é o eu que me constitui? Vou deixar um tempo de silêncio, de silenciamento, para depois que a gente possa continuar com esse encontro, com essa reflexão. Então, permaneça onde você está, permaneça observando o seu ser e buscando esse entendimento sobre aquilo que constitui, que nos constitui. O que sou eu? O que é este eu?
Se você quiser permanecer por mais tempo nesse silenciamento, nesse encontro consigo mesmo, você faz uma pausa no seu equipamento e depois retoma o vídeo. Eu hoje gostaria de colocar uma questão que eu chamei de descobrindo o ego, ou retirando o véu daquilo que nós chamamos de ego, do eu, que também é usado, aí o eu com E minúsculo, né? Porque nós, de certa maneira, nós tratamos o ego muitas vezes como este conjunto de sensações que percebe o mundo e constitui aquilo que eu chamo de eu. Fato é que a mente ego, que é um termo que nós usamos, ela é uma manifestação da nossa psique. E o que que a gente percebe? É um amontoado de coisas que ficam divagando em nossa mente, sem controle, e muitas vezes sem nem perceber que isso está acontecendo. É um automatismo impulsionado, então, pelas nossas emoções, nossos sentimentos, nossas sensações. É mais ou menos isso que nós normalmente vivenciamos, ou melhor, experienciamos, porque vivenciar na nossa linguagem é outra coisa. Depois eu vou até diferenciar isso mais à frente. Mas são experiências psicológicas que vão passando, e a questão principal é que a gente não consegue ter uma percepção exata daquilo que está acontecendo. Nós somos levados mais ou menos numa correnteza. Então, esse foi mais ou menos o tema que nós já tínhamos tratado no encontro passado, né, na Bendita Unipaz anterior. Quem não viu, recomendo que passe por lá. Como que acontece isso? Né? Normalmente, basta uma pequena entrada, né, um pequeno input, uma pequena entrada sensorial, né? É entrada sensorial mesmo, né? Pode ser uma imagem que a gente vê, um som, um tato, né? Um perfume que a gente sente, palavras, frases que nós ouvimos, lemos, e logo vem uma resposta, né? Que automática, geralmente inconsciente, no primeiro impacto, e muitas vezes reativa. Então surge aí esse ego, que é isso que nós estamos chamando, né, de ego, de mente ego, e que sente, ele já chega com seus sentimentos. Por isso que o budismo fala qual é a emergência. Emerge tudo de uma vez, o sentido, tudo aquilo que está passando, os sentimentos, os pensamentos, assim, diversas manifestações. Às vezes vamos construindo narrativas a partir dali. A ideia, então, de um eu é a fonte, muitas vezes, de nosso sofrimento. Hume, que é um filósofo inglês, ele dizia que essa ideia que chamamos de eu é um amontoado de manifestações aleatórias da nossa mente. A, a neurobiologia, a neurociência vai trazer isso como um movimento constante dos é, dos nossos neurônios, né? Algumas regiões cerebrais que vão atuando ali continuamente. E o budismo fala, onde em você há algo que possa ser encontrado, um eu? Aí o budismo começa a questionar. Onde que está esse eu? Esse eu está no corpo? Está no nosso corpo, nas sensações que nós pegamos, nos nossos sentimentos, nos pensamentos? Onde existe isso? Então, considere ainda que essas percepções, né, isso que é mais interessante observar, é uma mudança contínua. Então, na verdade, parece que não tem lugar nenhum que nos constitui. Por isso que é mais uma resposta, é uma parte que está ali é, movimentando a partir de alguma coisa externa que nos colocou em movimento. Mas quem é, no fundo, quem é esse que diz eu?
Quando eu falo eu, esse eu existe realmente? Né? Quando fala eu sinto, eu acho, eu penso, etc. Será que existe mesmo esse eu? E, no fundo, quem é que está afirmando isso? Então, é, muitas vezes, quando a gente tenta buscar esse eu, a gente volta novamente esse com mais um pensamento que é mais uma expressão do eu, né? Ou do ego, né? O pensamento que sobre o ego é mais uma atitude do próprio ego fazendo isso. Olha a, a roda que a gente entra, né? Como foi dita no encontro passado. Então, se esse ego é uma resposta do sistema mente-cérebro em constante flutuação, aí já usando um pouquinho a linguagem da neurociência, afinal, quem está observando tudo isso? Afinal, quem é que está observando esse movimento? É provável que exista nesse momento de sobriedade, né, de autopercepção, um aspecto mais profundo que se encontra em outro referencial. Pode ser um outro nível de consciência que se desembaraça da confusão automática do nosso sistema mente-cérebro. Então, a gente vai tentar encontrar por trás desse, de todo esse movimento, que tenta, inclusive, se encontrar, mas que então fica rodando em círculo em volta de si mesmo, como se fosse o cachorro, né, correndo atrás do rabo, que a gente vê essas imagens assim. É, Se a gente tem que sair dessa roda, desse movimento, e tentar encontrar algo mais profundo, algo que está ali, que desembaraça, que está fora dessa confusão e que observa. Então surge algo livre, se a gente consegue fazer isso, estável, sereno, e esse algo que observa, que mantém o distanciamento de tudo, nasce de um silêncio que vai além do nosso processo mente-cérebro. Então, é mais ou menos essa ideia que, que a gente tenta buscar e que o Paul Branta vai tentar nos colocar como uma, uma forma de perceber essa, esse movimento acontecendo. Né? Aqui vale muito, é muito interessante ver como que Paul Branta trabalha isso. Eu vou tentar trazer aqui para vocês o, o Eu e Nossa Psique, parte 2, lembrando que é sempre uma visão, né? Que ela não é uma visão limitada ainda, né? Ela tem que ser considerada que ela não tá, a gente não tenta aqui dar conta da totalidade, né? Da complexidade dessa questão, mas é uma visão e que ajuda a gente a entender a partir de algumas reflexões que o Paul Branto nos traz nesse livro Ideias em Perspectiva e que também eu completo aqui com algumas outras questões. Então, vamos lá no texto. Ok. O que Paul Brunton faz para quem não está acostumado com o texto dele, ele faz pequenos textos com reflexões sobre um determinado tema. E esse texto que ele traz aqui, eu fiz alguns recortes, às vezes não está exatamente igual ao original, mas eu também faço alguns complementos para, talvez, para clarear mais ou para ilustrar com outros textos que também contribui com essa mesma reflexão, com essa mesma avaliação. Então, por isso que eu quero ler com vocês e fazer essa reflexão em relação ao que o Cobranto vai nos colocando. Tentando ampliar aqui o slide. O Cobranto escreve o seguinte:
Todos nós pensamos, vivemos, sentimos e nos identificamos com o eu. Então, o primeiro aspecto é esse, né? Nós, nós acabamos nos identificando com esse eu. É por isso que a gente fala tão espontaneamente, eu, né? Eu penso isso, eu sinto, eu faço, eu atuo, eu acho aquilo, eu não. Então, todas essas questões nós identificamos com essas representações e de uma maneira, às vezes, muito emotiva, inclusive, né? Então, a gente pensa que a gente é exatamente aquilo. Mas ele fala, ele pergunta na cor vermelha, que está aí no texto, mas quem realmente sabe o que é o eu? Para saber, temos que olhar para dentro da mente, para o que ela é. Então, nós temos de olhar para dentro da mente, que é exatamente o nosso aspecto psíquico. Podemos, assim, descobrir o eu que está atrás do eu. Olha que o primeiro eu que ele coloca aí é um eu com E maiúsculo. Podemos descobrir o eu que está atrás desse eu ego. E ele ainda alerta para o seguinte: olha, não existem duas mentes separadas. Não é que existam duas mentes separadas. Uma mente ego inferior e outra mente eu, né? Esta mente eu observando a inferior. Na verdade, tudo é uma coisa só, tudo é uma única mente. Agora, essa mente eu, que é essa mente ego, né, o que se manifesta à observação é resultado da interação mente-cérebro que corresponde ao que surge no mundo. Esta mente ego não existe por si mesma. Eu queria dizer que esse termo interação mente-cérebro é eu que estou trazendo, mas o que o Paul Brunton fala, em resumo, é isso. Não se manifesta, essa mente ego não se manifesta a observação, né? Que se manifesta a observação é resultado, né, de, de movimentos do nosso sistema mental. E esta mente não existe por si mesma. Aí ele coloca o seguinte: experimente, mesmo que apenas em imaginação. Faça a seguinte experiência: experimente ir retirando a interferência de todos os sentidos, né? Os sentidos da visão, do tato, da audição, e retirando, anulando esse sentido. E também de todos os pensamentos, até anular esses processos que ocorrem no espaço-tempo. É claro que é algo bem difícil de ser realizado, mas ainda que seja, é, de alguma maneira, tentado, é interessante tentar fazer esse experimento, né, sentada aí no seu local de silêncio. A pergunta é a seguinte: o que permanece no final? Se nós retirarmos todas as sensações, se conseguirmos realmente retirar os pensamentos e anulando tudo, o que permanece no final? Esta percepção de silêncio que vai permanecer, essa percepção de silêncio e quietude, mesmo que seja por apenas um segundo, é a mente sempre presente, que existe como um reflexo da mente cósmica. Então, se retirar tudo, se a gente consegue retirar o ego, mesmo que, ainda que por um exercício de imaginação, e ainda que por um lapso de tempo muito curto, fica ali alguma coisa ainda presente. Esse algo que permanece é a nossa mente, reflexo da mente infinita, ou da mente cósmica, como coloca aqui. O verdadeiro eu, com E maiúsculo, está escondido no núcleo central de quietude. Essa que é a, a, a grande, a grande mensagem, né, que vai trazendo. O verdadeiro eu está escondido no núcleo central de quietude. Um vazio de total silêncio. Mas isso tem que ser experimentado, né? Isso só falado aqui ainda fica distante. Mas é possível essa experiência na própria meditação. Esse vazio sem dimensão é como um ponto central no eixo de uma roda que permanece imóvel. Então, imagine uma roda girando, né? Todos os raios dela estão girando, mas existe um ponto central nessa roda que não gira para lugar nenhum. Porém, em sua volta, girando em volta desse ponto central, há um anel de pensamentos
de sentimentos, de imagens diversas. Então, esse é como é uma imagem, né, que é colocada até por uma ideia de, de que algo ali vai existir um ponto, mesmo que seja um ponto imaginário nessa roda que não gira para lugar nenhum. E ali em volta que estão acontecendo esse movimento de pensamentos, sentimentos, que é o girar da roda. Este borbulhar constante de ruídos e sensações que se autoalimenta, inclusive, né, constitui o ego. Então, o ego é esse movimento. Mas no seu centro original existe uma quietude total. Se pudéssemos parar a roda por um único instante, o ego desapareceria. Porém, a dinâmica da vida mantém este movimento. Então, nós não estamos aqui brigando com o ego, nós não estamos aqui querendo expulsar o ego, mas é entender o seu processo. Não deve ser o objetivo interrompê-lo, interromper o ego, mas saber como lidar com essa dinâmica de modo a construir uma harmonia consigo mesmo e com a vida mais ampla, que faz parte do movimento desta roda. Então, é essa que é a ideia, né? Não é fugir do mundo, não é deixar as coisas, não é começar a negar, não é criar um conflito a mais, porque é próprio ego que vai estar ali atuando nesse conflito. Mais uma vez, o ego toma na frente e ludibriando, né, o nosso processo. Mas é entender a dinâmica. E aqui é fundamental, né, construir uma harmonia comigo mesmo, construir essa harmonia com cada um e com a vida mais ampla, onde estão as pessoas, então, o mundo, né, os outros demais seres, porque todos estão nesse movimento. E cabe, então, a cada um, no seu tempo e de acordo com sua vontade, abrir espaço para este entendimento. Eu vou concluir esse vídeo com um texto de Kipling, que eu acho bem instigante. É o que está escrito aí na cor verde. Um sussurro perene que se repete dia e noite. Algo oculto. Vai buscá-lo. Vai procurar atrás das cordilheiras. Algo perdido atrás das cordilheiras. Perdido e esperando por ti. Vai. Ok, vou deixar agora, né, encerrar o nosso vídeo. Se você puder permanecer por mais tempo, quiser, se for da sua vontade, permanecer por mais tempo nesse encontro consigo mesmo, no encontro com o seu eu mais profundo. Então, você permaneça agradecendo desde já a participação de cada um, que é uma energia que está contribuindo para cada momento em nossa vida e em nosso mundo. Obrigado e até a próxima, o próximo encontro.